Olá pessoal, então a gente continua nos nossos projetos de instalações hidráulicas sanitárias de água fria. Nós já vimos algumas coisas importantes. Nós vimos o que é o sistema predial hidrossanitário de água fria, lembrando norma NBR 5626 de 98, tá? Vimos no último vídeo como abastecer essas edificações. Sistema direto abastece direto da rua. Sistema indireto sem bombeamento, a água da rua vai para um reservatório e esse reservatório abastece os pontos de consumo. Lembrando, o reservatório tem que estar até 9 metros, segundo a norma, segundo a norma, tá? E sistema indireto com bombeamento. Nesse sistema nós temos sempre dois reservatórios, um inferior e um superior. A água da rua abastece o reservatório inferior, o reservatório inferior bombeia a água para o reservatório superior, e esse reservatório abastece a edificação. Aqui eu trouxe uma foto só para a gente ilustrar uma residência, né? Com o sistema indireto sem bombeamento. Então a água chega, vejam só, a água chega aqui por cima, tá? Abastece o reservatório, sai aqui por baixo, vejam, vai descer aqui, ó, e abastecer o meu sistema, tá? Aqui abastecer o chuveiro, por exemplo. Ok? Então esse é um sistema bastante simples, mas bastante ilustrativo de sistema indireto. Nessa aula de hoje, nós vamos entender um pouco qual é a função dos reservatórios, como dimensionar e tudo mais. Vamos começar com o reservatório superior, que é comum a os dois, né, o sistema misto, né? O reservatório superior, como o nome já diz, fica acima da nossa edificação. Ele pode ser alimentado pela rede pública, como eu disse, se essa altura do reservatório for inferior a 9 metros, ou por um sistema de bombeamento, tá? Lembrando, se tiver um sistema de bombeamento, isso aqui tem custo, etc, né? Mas a maior parte das edificações precisa, porque são mais altas aí do que 9 metros, edificações multifamiliares, né? Vejam só, se o volume supera 2.000 litros, 2 metros cúbicos, se o volume do reservatório supera 2 metros cúbicos, é preciso prever uma estrutura para suportar esse reservatório. E tem uma outra questão, se ele passa de 2.000 litros, ele precisa ser dividido em dois compartimentos. A gente não pode ter um grande compartimento de 3.000 litros, tem que ser dois de 1.500. Tá? Por quê? Porque compartimentos muito grandes estão mais suscetíveis a manutenção, e se eu tenho que fazer manutenção, eu tenho que parar o abastecimento. Então, se eu tenho dois compartimentos, eu posso fazer manutenção em um, continuo abastecendo o sistema, depois eu faço manutenção em outro, continuo abastecendo o sistema, tá? Aqui a gente vê exatamente essa história de dois compartimentos, ok? Normalmente em edificações, desculpa, aqui cortou um pedacinho, mas normalmente em edificações com mais de 3 pavimentos, o reservatório está acima aqui da caixa de escada. Por quê? Porque aqui já tem uma estrutura de pilares que pode suportar esse reservatório, tá? Algumas recomendações que são importantes. Nunca, ou quase, sempre que puder evitar, apoiar diretamente o reservatório na laje. Isso é preciso evitar, porque eu posso trazer esforços para a laje que não estão previstos. Então, é importante prever uma estrutura que suporte esse reservatório, tá? De fogos. E sempre prever essa questão dos 2.000 litros, mais de 2.000 litros, dividir em dois compartimentos ou três, quantos forem necessários. Tá bem? Esse volume é livre. Então, assim, cada vez mais frequente em residências de alto padrão, a arquitetura brincar com esses volumes e trazer formas diferentes. Então, o arquiteto é muito livre para brincar com esse volume, desde que se atenda a essas questões, né? E é muito importante também, a gente vai ver isso mais para frente, mas a questão da altura. É importante, por exemplo, prever. Imagina que aqui acaba a sua edificação, tá? Então aqui eu tenho o forro do último pavimento com a laje acabada, e aqui eu vou colocar meu reservatório. É importante prever um espaço aqui embaixo maior do que 80 centímetros. A norma fala em 60, mas 80 centímetros é recomendável por conta da altura de manutenção, porque aqui de baixo vocês vão ver que saem tubulações. Além de sair tubulações,
é preciso que exista esse espaço para alguém entrar e fazer manutenção dos reservatórios, tá? Então é importante prever certos espaços, ok? Então esse é o reservatório superior. O reservatório inferior é aquele que vai abastecer a bomba, né? Para a bomba levar água lá para cima. Então vejam só, é muito comum o seguinte: esse reservatório é abastecido pelo sistema público e ele fica completamente aterrado no solo. Quando ele for aterrado no solo, é muito importante deixar que a tampa desse reservatório pelo menos 10 centímetros acima do solo. Por quê? Para evitar qualquer tipo de contaminação por chuva, etc. Tá? Então, isso aqui tem que ser muito bem feito e muito bem isolado, ok? Tem que tomar cuidado para não ficar muito próximo às redes de esgotamento sanitário. Então, a norma fala em pelo menos 20 centímetros, tá bem? E é preciso prever, quando da utilização de reservatórios inferiores, um lugar para casa de máquinas. Aqui também, aqui está chamado de casa de máquinas, mas não é o caso, não, tá? Casa de máquinas é aqui embaixo que abriga as bombas. Então, é preciso prever um lugar para essas bombas ficarem, para não ficar nas intempéries e acabar sendo deteriorada com o tempo, tá certo? Então, reservatório superior, reservatório inferior, ambos têm recomendações, ok? Aqui a gente já falou um pouco sobre essa questão do sistema indireto, né? Agora, a pergunta que nos vem é: quanto reservar? Quanto reservar? Quanto eu tenho que guardar de água? Tá? A norma fala o seguinte, que deve ser, sobretudo para uso doméstico, no mínimo necessário para 24 horas de consumo normal nesse edifício, sem considerar combate a incêndio. Então, para eu dimensionar o meu reservatório, eu preciso saber o que é esse consumo normal. Esse é o primeiro ponto. E eu preciso saber quanto vai ser reservado para o combate a incêndio. Tá? Como saber esse consumo normal? A norma nos dá indicações, né? Primeiro eu preciso saber qual que é a finalidade dessa edificação. Para que ela foi feita? É residencial com apartamentos? É um banco? É um escritório? É museu? É um restaurante? Enfim, eu tenho que saber para que ele foi feito. Sabendo para que ele foi feito, eu tenho essa taxa de ocupação. A norma prevê isso. Uma pessoa por 5 metros quadrados. Salão de hotel, uma pessoa por 5 metros quadrados e meio. Restaurante, uma pessoa por 1,40 m e por aí vai. Residência, 2 pessoas por dormitório. Então a gente consegue trazer para cá, conhecendo o fim para a qual a minha edificação foi projetada e as dimensões dela, eu consigo trazer o número de pessoas. Com o número de pessoas, eu consigo saber quanto se consome por dia. A norma nos dá indicações. Então, vejam, alojamentos provisórios, 80 litros por dia por pessoa, apartamentos, 200 litros por dia por pessoa. Esse número é extremamente superdimensionado, tá? É um número muito alto, apesar de que vejam, é um número muito alto em termos gerais, né? Porque as edificações de alto padrão acabam consumindo até mais do que isso. Enfim, eu tenho aqui a finalidade para a qual a minha edificação foi projetada e o consumo por pessoa por dia. Então, sabendo o número de pessoas, eu consigo saber quanto eu consumo por dia. Sabendo quanto eu consumo por dia, eu tiro o meu reservatório, tá? Vamos fazer um exercício rápido aqui, ó. Calcular a capacidade dos reservatórios de um edifício residencial de 10 pavimentos. Então, edifício residencial, essa é a finalidade. 10 pavimentos, 2 apartamentos por pavimento, cada apartamento tem 2 quartos. Então, ó, vamos ver quantos quartos eu tenho nesse edifício? Eu tenho um edifício com 10 pavimentos, 2 apartamentos por pavimento, 2 quartos por apartamento. Então, eu tenho 20 apartamentos, 2 quartos cada um, tenho 40 quartos. A norma fala o seguinte, olha,
Para apartamentos, 2 pessoas por dormitório. Então eu tenho uma previsão de 80 pessoas, que é 40 apartamentos vezes 2 pessoas por dormitório. Ok? Aí ele fala, olha, para a gente adotar uma reserva de 10 mil litros para incêndio. A gente vai ver ao longo desse curso como calcular isso, tá? Quanto que eu consumo por dia? Olha, apartamentos, 200 litros por pessoa. Então, se eu tenho 80 pessoas, 200 litros vezes 80 pessoas, 16 mil litros. 16 mil litros de água por dia. É isso que eu preciso armazenar. É esse volume que eu tenho que armazenar. Como eu tenho 10 pavimentos, obviamente eu preciso de reservatório superior e inferior. Vejam, se eu tenho superior e inferior, a norma fala o seguinte: 60% no reservatório superior, 40% no reservatório inferior. E no reservatório superior, além desses 60%, o volume de combate a incêndio. No nosso caso, 10 mil litros. Então eu tenho aqui 60% de 16 mil litros, vou fazer a conta na minha calculadora agora. Então, 16 mil litros vezes 0,6, eu tenho 9.600 litros, mais o volume de combate a incêndio, 10 mil. Então, isso aqui, o reservatório superior tem que ter 19.600 litros. E o reservatório inferior vai ser 16 mil vezes 40%, vezes 0,4. Então, o inferior vai ter 6.400 litros. Tá? Vejam, como esses reservatórios são todos maiores de 2.000 litros, eu preciso prever compartimentos, tá bem? Preciso ter compartimentos na hora de projetar esse reservatório, ok? Qualquer dúvida sobre esse exercício a gente pode tirar na aula online, tá certo? E aí, como fazer os reservatórios? Nós podemos ter esses reservatórios feitos em loco, que é muito comum nas edificações de grande porte, nas residências de alto padrão, nos condomínios de alto padrão, é muito comum ter esse tipo de reservatório feito em loco, porque permite ao arquiteto dar forma a esse volume, né, de reservação, e ele faz parte do projeto arquitetônico, né? Faz parte do projeto arquitetônico. Quando o reservatório é feito em loco, nós temos que ter algumas observações. Primeiro, é preciso ter tampa, e essa tampa tem que ficar acima do nível, tá? Então, é preciso ter tampa para poder entrar no reservatório. É preciso ter esse espaço que a gente chama de ladrão. Caso o reservatório enche, isso aqui vai derramar e nos dá indicação de que tem um problema, tá? Encha demais, né? Passe do volume. E é preciso lembrar desse espaço aqui de baixo para manutenção, certo? Então, lembrando que tem que ter pelo menos 80 centímetros aqui embaixo. Agora, existem reservatórios já industrializados. A Tigre, a Manco, uma série de outras empresas fazem esse tipo de reservatório, tá? Quando esse reservatório é comprado, normalmente essa caixa que hoje em dia é de plástico, algum tipo de plástico, e aí a gente precisa prever só onde ele vai ficar assentado. Lembrando que não pode ser assentado, ou não deve ser assentado diretamente nas lajes, tá? Sobretudo se ele tiver mais que 2.000 litros, ok? Então são as duas formas de reservatório que existem hoje na maior parte dos casos. Também nesse caso é preciso prever esses espaços de manutenção, ok? Finalizamos a questão do reservatório. Nós vamos entrar nos próximos vídeos, são vários vídeos, sobre a rede de distribuição em si, tá bem? Até lá!